A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que o Senhor Deus possa reinar continuamente na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Esse é o nosso desejo. Eu sou o pastor Rafael Rossi e estamos começando mais um programa Fé em Ação. Eu convido você a, nos próximos 30 minutos, exercitar a sua fé conosco, crendo que o Senhor é poderoso para operar milagres e maravilhas na sua vida. Você vai assistir agora a mensagem pregada pelo pastor Adilson Rossi em nossa igreja, Assembleia de Deus, Praça da Sé, Ministério do Belém. Mensagem abençoada que fala sobre as promessas de Deus sobre nossa vida. Eu tenho certeza que você, telespectador, tem uma promessa de Deus. E eu sei também que Deus é poderoso e fiel para cumpri-la. Pode ser ainda hoje, nesta manhã. Por isso preste atenção. Eu sei que Deus já preparou uma bênção especial para a sua vida. Confira. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Amados, escute bem. A Bíblia Sagrada é, sem sombra de dúvidas, o maior e mais completo manual de promessas que a humanidade já conheceu. Não existe em toda a terra um livro que tenha tantas promessas como a Bíblia Sagrada. São milhares de promessas que estão inseridas dentro deste livro. E todas estas promessas, sem exceção, elas foram dadas por Deus a nós. E todas elas estão ao nosso alcance. Aí você me perguntaria, pastor Adilson, se a Bíblia é, como o senhor está dizendo, este grande manual de promessas. Se todas as promessas que estão inseridas neste livro, elas foram dadas por Deus para que nós as desfrutemos, por que é que às vezes eu não consigo tomar posse e desfrutar dessas promessas? Nós acabamos de cantar um louvor que nos incentiva a tomar posse daquilo que Deus prometeu. E aí nós perguntamos, por quê? Por quê? Às vezes nós não conseguimos tomar posse das promessas de Deus. Por que às vezes nós não conseguimos desfrutar destas promessas de Deus? E pensando sobre isto nesta tarde, Deus colocou no meu coração a palavra que eu quero repartir com vocês. Existe uma razão pela qual nem sempre nós conseguimos tomar posse das promessas de Deus. E me apoiando nesta verdade, eu gostaria de falar sobre agentes geradores da impossibilidade de alcançar as promessas de Deus. Existem alguns agentes que geram esta impossibilidade. E uma vez geradas, elas tomam conta de nós e nos afastam das promessas de Deus. Hoje, o Senhor te trouxe aqui. Hoje o Senhor me trouxe aqui. Porque na autoridade do nome de Jesus, na autoridade da palavra de Deus, na ação soberana do Espírito Santo, nós vamos colocar por terra estes agentes e vamos sair daqui na certeza de que as promessas de Deus estão à nossa disposição nesta noite. Elas poderão ser recebidas nesta noite. Você vai tomar posse delas nesta noite e vai sair daqui na qualidade de alguém que é abençoado. Quais são os agentes geradores da impossibilidade de alcançarmos as promessas de Deus na nossa vida? São pelo menos dois que eu quero mencionar esta noite. O primeiro deles, eu chamaria de dúvida.
A dúvida é um agente gerador da impossibilidade de alcançarmos a bênção do Senhor. Queridos, há pessoas que estão confusas em relação a alguma situação que elas estão vivendo. E esta situação que gera esta confusão culmina fazendo com que estas pessoas desenvolvam um sentimento de dúvida. E quando este sentimento aflora, nós somos levados a nos esquecer completamente que somos frutos da promessa de Deus. Você não existe por acaso. Você não está aqui por acaso. Você não é um acidente. Você é fruto da promessa de Deus. Antes mesmo que você nascesse, o Senhor já te conhecia. Quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, o Senhor já estava te contemplando lá. E embora a vida tenha sido difícil para você, você trilhou por caminhos que você não gostaria de trilhar, você andou por caminhos que você achou que nunca andaria, não importa qual foi a sua trajetória, tudo isto estava dentro de um projeto de Deus para a sua vida. Mas sabe o que acontece, queridos? Às vezes, estas circunstâncias, essas situações que nós vivemos, nos fazem esquecer que Deus tem um projeto para nós. Que aquilo que nós estamos fazendo hoje é segundo a vontade e a direção do nosso Deus. Existe um texto bíblico que me chama muito a atenção, que está em Isaías, capítulo 49. Se vocês atentarem para o capítulo 49 de Isaías, vocês vão se deparar com uma realidade muito interessante. O capítulo 49 fala acerca do servo do Senhor sendo a luz dos gentios. É interessante que este servo aqui, do qual fala o capítulo 49, ele tem uma dupla interpretação. Servo aqui pode ser uma referência histórica ou profética. Se nós analisarmos o servo do lado histórico, ele é uma referência a Ciro, aquele a quem Deus chamou para facilitar o retorno de Israel à sua terra, uma vez que eles estavam cativos. E é interessante quando a gente lê o capítulo 45 de Isaías, há uma referência a este rei chamado Ciro, que diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó, e de Israel meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Por que ainda que não me conhecesses? Porque essa mensagem profética de Isaías a Ciro se deu 100 anos antes de Ciro tomar conhecimento desta mensagem. Isaías profetizou acerca dele 100 anos antes que Deus ousasse para libertar a nação de Israel do cativeiro. E quando Ciro toma conhecimento desta palavra, que Deus havia falado acerca dele 100 anos antes, o seu coração se quebranta diante do Senhor. E ele diz: eu não posso deixar de fazer alguma coisa em favor deste povo, que é o povo de Deus, porque Deus já falou isso há 100 anos atrás. Então Ciro não tinha nenhuma dúvida acerca da obra que Deus haveria de fazer através dele. Mas é interessante, eu disse que este servo do Senhor se aplica de modo histórico